Amém? Nessa mesma atmosfera, eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça junto comigo, que eu queria fazer uma oração antes de começar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar falando em Teu nome aqui, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Next, por tudo que o Senhor tem feito entre nós, no nosso meio, Pai. Muito obrigado por essa atmosfera que o Senhor tem criado aqui, Espírito Santo. E que o Senhor se sinta livre para fazer o que for necessário aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado comigo durante essa semana sobre essa mensagem. E que seja feita a Sua vontade agora, Pai. E que tudo que saia da minha boca, que primeiro saia da Sua boca dos céus, Deus. E que eu não fale nada que não for da Sua vontade. Me guia, que as pessoas que chegaram aqui até hoje, Pai, eu te agradeço porque elas chegaram em segurança, e eu te peço que o Senhor abra o coração delas para receber tudo o que for para elas, Pai, e que toda a mensagem que eu vou falar aqui hoje, antes de mudar a vida de alguém, Pai, que ela possa me mudar primeiro. Esteja indo na frente sempre, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, Next, estão bem? Bom, recebi uma novidade aqui, que durante a pregação vai ter chocolate quente passando aí para vocês, mas eu só peço que quando vocês forem tomar o chocolate quente, que vocês tomem, mas coloquem a máscara, não fica sem a máscara o tempo todo não, por conta das medidas restritivas e tudo mais. Bom, antes de começar a pregação, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui em cima, porque o Next foi onde eu comecei a sair da minha zona de conforto, foi onde a primeira vez fui colocado, posso dizer que no fogo. No início de 2018, o Júnior pediu para eu fazer um 5 minutes, e cara, para mim foi muito ruim, porque foi contra a minha vontade, foi contra o que eu queria. Eu nunca gostei de falar em público, mas era a vontade de Deus, então eu respeitei, e foi muito bom, porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Mas se fosse segundo a minha vontade, eu não estaria lá. E é muito legal pensar isso, porque eu só estou aqui em cima por conta do Espírito Santo, não tem outra explicação, porque eu nunca consegui falar em público. E, cara, Jason, ele já me convidou várias vezes para falar aqui em cima, fazer soaking, pregar, e eu nunca sentia que era para eu estar aqui em cima. E eu não queria subir só por subir, eu já tinha falado outras vezes no Next Team, e eu ficava com medo do Jason entender que eu estava deixando ele de lado, que eu não queria ajudar ele. E aí eu até comentei com Luísa que eu fico com medo dele pensar isso. Eu fui conversar com ele, que uma das coisas que Jesus tem ministrado, que não é só a gente sair da nossa zona de conforto e subir aqui, a gente tem que entender o nosso tempo, porque assim como diz lá em Eclesiastes, para tudo tem seu tempo, tudo há um tempo certo para as coisas de Deus debaixo do céu. Então não adianta a gente querer correr com as coisas, a gente precisa saber esperar. E em João 7 vai dizer que as pessoas queriam que Jesus demonstrasse aquilo que ele sabia, mas Jesus sabia tanto do seu propósito, que ele vai e fala: ainda não é o meu tempo. E Jesus sabia que seu propósito era reconciliar o mundo com Deus, mas que ainda não tinha chegado a sua hora. E Jesus executou cada passo do plano de Deus na hora certa. E lá em João 7,6 ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. E deve ser por isso talvez que a gente quebra tanta cara. A gente acha que sabe o tempo certo, a gente acha que sabe fazer as coisas, mas a gente precisa confiar no propósito de Deus e esperar a hora certa. E é importante a gente saber o nosso tempo, assim como Jesus sabia o dele. E é por isso que antes eu não subia, eu não queria subir só por subir, eu queria sentir uma confirmação de Deus. E hoje a mensagem que eu queria compartilhar com vocês é uma mensagem que tem falado bastante comigo durante a semana, que eu vou falar sobre 3 pontos: processo, propósito e identidade. E bom, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, eu escolhi elas para
ela para eu estar falando aqui para vocês, que é a história de Davi e Golias, para representar esses três pontos. E para isso eu preciso que vocês abrem 1 Samuel 16, a partir do versículo 1 a gente vai até o 13, aí já está até lá na tela, vamos lá. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. 3. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Cara, essa história é muito boa e a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem é que nós precisamos entender que Deus não julga como nós. A gente olha a aparência, a gente olha o exterior, e por mais que os 7 filhos de Jessé parecessem melhores que Davi, forte, de boa aparência, Davi era o que tinha o coração mais voltado para Deus, e Deus não julga a aparência, Deus julga o coração. E imagina Davi foi deixado de lado pelo seu pai, pelos seus irmãos, tanto é que na reunião que Samuel vai na casa dele, Davi ficou deixado de lado. Jessé tinha 8 filhos, e Jessé só chamou 7, e deixou Davi de lado, mas era Davi quem Deus queria, porque ele tinha um coração voltado para Deus, e foi isso que fez Deus escolher Davi. Davi, o último filho, o menor que tinha, o desprezado pelos pais e pelos irmãos, mas o que tinha o coração voltado para Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o processo. Bom, do lado da minha casa tem uma casa que foi demolida essa semana, e eu estava indo almoçar e Júnior, meu cunhado, virou para mim e falou assim: cara, engraçado, né, como que uma casa demora tanto para ser construída, e para ser demolida, para ser destruída é muito rápido. A casa lá do lado da minha casa, em um dia foi destruída por completo, foi o chão, mas talvez para construir ela demorou 1-2 anos no mínimo. Mas beleza, por que contei essa história? Porque Davi, ele foi chamado rei, mas não aconteceu da noite para o dia. É difícil construir alguma coisa, é difícil construir um caráter segundo o coração de Deus. Talvez você demore anos para construir um caráter segundo o coração de Deus, e vem alguém e pode te destruir em um dia, se você deixar.
E cara, olha que engraçado, Davi, ele recebeu a profecia que ele seria rei, mas no outro dia ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele não virou rei da noite para o dia. Ele podia ficar resmungando, mas pô, eu vou ser rei, agora ainda estou cuidando das ovelhas. Mas ele tinha que respeitar o processo, até ele ser rei. E Davi naquele momento ele estava vivendo o processo para ser rei. Estava criando raízes e fundamentando a sua base. E a questão toda é, cadê o seu alicerce? Aonde que está a sua base? Sua base está em Deus ou está nas coisas do mundo? Porque se sua base estiver nas coisas do mundo, você está fundamentando sua base em algo que é passageiro, em algo que pode ser destruído. Mas se você estiver fundamentando sua base em Deus, você estará fundamentando sua base em algo que é eterno. E foi isso que Davi fez. E cara, é engraçado porque eu vejo muita gente falando que a gente precisa ser igual o cedro do Líbano. Porque o cedro do Líbano, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. E eu não sei o quanto que o cedro do Líbano cresce para baixo, se ele aparece para cima, mas antes ele cresceu muito para baixo. Mas eu fui pesquisar sobre o cedro do Líbano e eu descobri uma coisa que eu não sabia antes, e talvez você também não saiba. O cedro do Líbano, ele cria tanto as raízes dele, ele faz as raízes dele serem tão profundas, que ele não precisa de chuva, e ele não precisa que alguém regue para ele crescer, porque as raízes dele são tão profundas, que ele busca água direto do lençol freático. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas se você for igual o cedro do Líbano, você não vai precisar de uma palavra de um pastor, de uma palavra de domingo, mas você vai buscar água direto da fonte de água viva. Você não precisa de outra pessoa para te fazer crescer, você vai crescer junto com Deus, Ele vai te fazer crescer. Isso é ser como o cedro do Líbano, e você vai criar suas raízes tão profundas, que quando você começar a crescer para cima, ninguém vai entender nada, e vai ser difícil de te destruir, porque você já está fundamentado em algo que é eterno. Agora, você precisa entender que muitas vezes o processo não é fácil, e muitas vezes Deus não te envia, não te coloca no seu propósito, porque Ele está te preparando, e nem sempre você vai fazer o que você quer, ou aquilo que você gosta, mas você vai fazer porque você é obediente, e isso vai estar te preparando para o seu propósito, pode ter certeza. Mas agora, não adianta você querer se envolver no processo do macro, se você não começou a se envolver no processo do micro. Ah, mas como assim, João? Ah, eu quero ir para as nações, eu quero pregar o evangelho, eu quero levar Jesus às outras nações. Mas como é que você quer ir para as nações se você não prega nem na sua cidade? Como é que você... Vamos mais longe então. Como é que você quer pregar nas nações se você não prega nem para sua família? Você não prega nem para quem está do seu lado, você não prega nem para os seus amigos. Deus não vai te colocar no muito se você não é fiel nem no pouco. Quer ir mais longe? Como é que você quer ser exemplo para uma geração se você não é exemplo nem para os seus amigos? Como é que você quer ser resposta para um país se você não é resposta nem para sua família? Mas o primeiro passo é sempre começar, não importa como, não importa onde, você precisa começar. E quando você for fiel no muito, quando você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E cara, a gente precisa entender que a constância é muito melhor do que a intensidade. A gente precisa valorizar a constância e entender o processo. O processo faz parte de todo o plano. O processo, ele é um período em que o seu caráter vai ser posto em evidência, porque o processo não é fácil. Durante o processo, o caráter de Davi foi posto em evidência, e ele seguiu íntegro e reto diante das vontades de Deus. E agora, algo que muitas pessoas não gostam, mas vocês precisam saber que para você viver um propósito, você precisa enfrentar o gigante.
Davi precisou enfrentar o gigante. E muitas das vezes, para você viver o propósito de Deus para a sua vida, você vai precisar bater de frente com o gigante. Você vai precisar passar pelo gigante. E cara, eu acredito que um dos meus gigantes foi o falar em público. Não tem aqui ninguém que era da minha sala nem nada, mas se tivesse, a pessoa poderia confirmar. Cara, eu nunca falei em público, sempre senti medo, vergonha. Se eu pudesse fazer o trabalho antes e dar para outra pessoa apresentar, eu faria, porque eu não conseguia apresentar para 20 pessoas. E cara, como eu falei, a primeira vez que eu preguei no Next, nossa, eu quase morri antes, mas aquilo foi bom, porque eu confiei em Deus, e é bom porque eu me sinto dependente de Deus quando eu faço essas coisas, porque eu sei que não é por mim, e foi um gigante que eu venci, porque eu não olhei para o tamanho do gigante, porque se eu olhasse, talvez muita gente aqui tem medo de falar em público, assim como eu tinha também, e você vai precisar vencer esse gigante. E se você olhar para você mesmo, você não consegue vencer esse gigante. Você tem que olhar para Deus. Porque Deus não te chama para ficar brincando de chamado. Ele te chama para viver o chamado, porque Ele tem um propósito para você. E cara, você tem que entender que Deus vai te colocar em lugares que já tem dono. Deus vai te colocar em lugares que o inimigo reina. E você vai precisar tirar isso da mão do inimigo. E vai ter pessoas que não vão ficar satisfeitas com isso. Então você precisa entender isso. E cara, tem pessoas aqui com sonhos enterrados porque não toparam o desafio do Golias. E se fosse Davi, ainda seria um simples cuidador de ovelhas. Ou talvez você topou o desafio de Golias, mas você usou as ferramentas erradas. Ah, mas como assim, João, eu usei as ferramentas erradas? Vamos ler 1 Samuel 17, a partir do 37 até o 40. Olha o que diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Bom, o que eu quero dizer com isso? De um lado, Davi tinha o que eram as ferramentas de Saul. Tinha um capacete de bronze, uma espada e uma couraça. E do outro lado ele tinha um estilingue, que a gente pode dizer hoje era um estilingue, e algumas pedras. E nos nossos olhos humanos, o que a gente pode pensar que seria melhor para enfrentar um gigante, para ir para a guerra? Um estilingue, um brinquedo, ou uma espada, uma couraça e um capacete de bronze? A resposta é meio óbvia, né? Não para Deus. Porque a lição que Deus quer nos ensinar é que o que Deus te deu é muito mais poderoso do que a armadura de outra pessoa. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que parar de se comparar, parar de querer usar o que é do outro, parar de querer usar o dom que Deus deu para o outro, porque não é baseado em qual é o seu dom, mas é em você ser quem você é, em você usar o que Deus deu para você, não em você querer usar o que Deus deu para o outro. Então ame ser quem você é, e você vai conseguir derrubar gigantes na sua vida. Ame em ser quem Deus fez você para ser,
Não queira ser o outro. Não queira usar as ferramentas do outro. Não queira usar os dons do outro. Porque Deus já te deu o dom. E Ele vai usar. Por mais que você ache que o seu pode ser mais fraco do que o outro, Deus vai te usar da forma que Ele te criou. Deus não vai te usar com a ferramenta do outro. O que Ele deu para o outro é para o outro, não é para você. E agora Deus escolheu Davi. E Davi escolheu batalhar em nome de Deus. Davi se levantou para batalhar. Davi tomou atitude e foi. Se levantou para batalhar. E às vezes a gente fica reclamando, na igreja tal ministério é meio fraco, não sei o quê. E aí você pode reclamar da recepção, é lá que Deus quer que você fique. Você quer reclamar da consolidação, é lá que Deus quer que você fique. Mas o estacionamento é meio fraco, sempre dá tumulto, é lá que Deus quer. Aonde Deus está te mostrando, é lá que Ele quer que você atue. O que Ele mostra para você não necessariamente é o que Ele está mostrando para outra pessoa. E o que fica, essa insatisfação no seu coração, é lá que você precisa estar para fazer diferença. E cara, não há limite para Deus agir. Aos olhos humanos seria impossível Davi derrotar aquele gigante. A Bíblia vai dizer que Golias era soldado desde criança e Davi cuidava de ovelhas. Então aos olhos humanos era impossível Davi derrotar Golias. Imagina quantas pessoas foram de camarote lá assistir Davi perder para Golias. Tá de brincadeira, um garotinho de 1,60 m lá derrotar um cara de 4 metros com um monte de armadura, quer derrotar o cara de estilingue. Tá de brincadeira, né? Mas Deus não se impressiona com padrões humanos. E o impossível para Deus é só uma especialidade. E olha que interessante, Davi não fazia parte do exército de Israel, mas ele foi o único que conseguiu derrubar o gigante. Ninguém do exército conseguiu. O que eu quero dizer com isso? Você pode não fazer parte da política, mas você pode mudar a história desse país. Você pode não fazer parte de algumas coisas, mas você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história da sua família. Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para Deus, para o Deus que ele serve, que por sinal é infinitas vezes maior do que o gigante. Porque se Davi olhasse para ele mesmo, ele não ia conseguir. Mas porque ele olhou para Deus e foi em nome do Senhor, ele conseguiu. Agora o propósito foi o que motivou Davi a acreditar e receber aquilo que Deus tinha para ele, e a enfrentar o gigante. Pois se um dia Deus falou que ele seria rei, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Se um dia Deus falou alguma coisa para você, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Pode parecer que ele está demorando, mas Deus não se atrasa. E Ele vai te fazer virar o que Ele falou no tempo certo. Deus não se atrasa. E agora Davi começa a agir como rei bem antes de ser rei. Porque ele entendeu o propósito dele e a identidade de quem ele é em Deus. O nosso problema às vezes é que a gente quer esperar ser para começar a agir como um. E o que a gente precisa é começar a ser, porque um dia a gente vai se tornar também. A gente precisa começar a agir, porque um dia a gente vai ser. E não esperar acontecer primeiro. E foi o que Davi entendeu. E por que Davi ele era chamado de homem segundo o coração de Deus? Era porque Davi era perfeito? Era porque Davi não errava? Não. Davi errava, e Davi errava muito, mas muito. Mas Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque sempre que Davi errava, ele corria para os braços do Pai. Ele corria para o único que poderia perdoar ele. Ao invés de quando ele pecava, ele fugia de Deus, não, Davi ia correndo para Deus. Davi ia correndo pedir perdão. Porque ele sabia que aonde tem um coração arrependido, há perdão da parte de Deus. Então se você errou contra Deus, corra para os braços do Pai.
ao invés de fugir dele. E cara, eu tô aqui para te dizer que nós não somos o reflexo daquilo que ouvimos de outras pessoas. Nós somos o reflexo daquilo que fazemos. E talvez alguém possa ter dito para você que você não presta, que você não vale nada. Alguém te feriu com palavras, alguém te feriu com atitudes. E com certeza Davi ouviu muito isso, por ser um dos irmãos mais desprezados. Mas Davi entendeu que ele é o reflexo do que a voz de Deus diz sobre ele, e não sobre o que as pessoas dizem. E agora presta atenção. Você pode ser um reflexo, mas Deus te faz um espelho. Você não é algo que deu de errado, você não é o reflexo de algo que deu errado, mas você é um espelho para uma geração, um espelho para sua família, um espelho para sua casa, um espelho para os seus amigos, um espelho para a sua cidade, um espelho para um país inteiro. Davi sabia da sua identidade, e foi por isso que ele venceu o gigante, porque ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho de Deus. Cara, já estou terminando. Se o louvor quiser subir, vou pedir que você fique de pé comigo. Eu estou terminando já. E cara, o que eu queria falar para você essa noite é que você tem valor. Por mais que as pessoas, as circunstâncias pode parecer para você que eles te menosprezam, te deixam de lado, mas Deus não. Para Deus você tem valor. E eu falei isso uma vez no Next Team, e eu queria repetir aqui hoje. Qual é o seu valor? O seu valor é que você é amado por aquele que te criou. E Davi entendeu isso. E quem aqui já assistiu Toy Story 4? Algumas pessoas já assistiram Toy Story 4. E cara, tem uma parte muito interessante que é a Bonnie, ela tá na escola e ela cria um brinquedo novo, que é um garfinho. Ela cria esse garfinho, só que esse garfinho ele achava que ele não tinha valor, que ele era um lixo. E aí o garfinho vira para o Woody, em um certo momento no quarto da Bonnie, e fala: mas como é que eu sei que eu sou um brinquedo? E o Woody vira e fala para ela, fala para o garfinho: porque embaixo do seu pé está escrito o nome dela. Embaixo do seu pé está escrito Bonnie. E o garfinho vira o pé e vê que está escrito Bonnie embaixo do pé dele. E é por causa de quem é o seu dono que está o seu valor. É por causa de quem te criou que está o seu valor. Você realmente continua sem valor se você olhar para si mesmo. Mas se você olhar para Deus, é ali que está o seu valor. O seu valor está em quem te criou. O seu valor está em quem te ama. O seu valor está em quem te fez. O seu valor está no nome que está estampado em você. Ou seja, o filme é sobre um garfinho que acha que não tem valor, descobrindo o seu real valor. Mas o valor dele não era olhar para ele. O valor dele era olhar para quem criou ele. O valor de Davi não era olhar para as circunstâncias, não era olhar para o externo, não era olhar para as coisas que estavam acontecendo, mas o valor de Davi era olhar para Deus. E talvez você seja esse garfinho hoje, ou talvez você seja Davi. Você se sente sem valor pelas coisas que aconteceram na sua vida, pelas experiências que você teve, pelas coisas que você fez. Mas deixa eu te dizer, o seu valor não está nas coisas que você fez de ruim. Vou falar mais. O seu valor também não está nas coisas que você fez de bom. O seu valor está no nome que está estampado em você. O seu valor está na imagem que você carrega. Você é a imagem do Criador. Na Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus.
Você é a imagem do Criador. Você vale muito, simplesmente porque o Criador se despiu de toda a glória, veio e morreu na cruz por você. O seu valor está no que a cruz diz sobre você. E talvez você se sinta como Davi, que é desprezado pela família, pelos irmãos, e ninguém dá nada por você. Mas Deus dava muito por Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus fez Davi virar rei. O mais desprezado da casa, o menor da casa, o deixado de lado, virou o rei de Israel. E talvez, enquanto eu pregava aqui, você se identificou com uma dessa mensagem, talvez do Garfinho, que não sentia valor, talvez de Davi, desprezado. E eu não estou aqui para te convencer, porque não sou eu que convenço. É o Espírito Santo que te convence. E se de alguma forma você sentiu alguma coisa diferente, e você fala: eu quero esse Deus de Davi, eu quero ter esse Deus de Davi, eu quero servir esse Deus de Davi, eu quero entregar minha vida para o Deus que Davi servia, eu quero me sentir valorizado. Eu quero te fazer um convite. Se você é essa pessoa, eu vou contar de 1 até 3. Eu quero que você levante sua mão bem alto. Eu sei que não é fácil, mas você precisa ter coragem. Eu te garanto que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você sente que você precisa entregar sua vida para Deus, voltar para os braços do Pai, essa é a sua hora. Vou contar de 1 até 3, e se é você essa pessoa, levante sua mão bem alto. 1, 2, 3. Alguém? Alguém? Não precisa ter vergonha. Todo mundo já passou por isso. Alguém? Não? Todo mundo já aceitou Jesus? Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, Deus. Muito obrigado porque o Senhor falou através de mim, Deus. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor tocou no coração das pessoas, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o teu nome? Mais alguém? Tem tempo ainda. Mais alguém? Talvez amanhã seja tarde, pessoal. Se hoje é sua hora, não espere para amanhã. Enquanto eu oro aqui pela vida do Ulisses, se você sentiu no seu coração, você sente que é com você, vem aqui na frente. Ou se você também não quer, depois que acabar o culto, me encontra ali fora, fala comigo, me manda mensagem no Instagram, alguma coisa, mas não deixa passar, por favor. Eu vou orar pela vida do Ulisses aqui. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, muito obrigado pela vida do Ulisses, Pai. Muito obrigado pelo coração dele, Pai. Muito obrigado porque, Deus, o Senhor encontrou ele, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós só temos a te agradecer, Pai. Muda a história da vida do Ulisses, Pai. Toca o coração dele, Pai. Que o Senhor possa fazer ele, Pai, um espelho, Pai, para a cidade, Pai. Um espelho para os seus amigos. Um espelho para a sua família, Pai. E que o Senhor mude a vida dele por completo, Pai. Encha ele, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Flua através da vida dele, Pai. E que ele não seja mais o mesmo, Pai. E que tudo que ele for fazer, Pai, a partir de hoje, Pai, seja para engrandecer o teu nome, Pai. Nós te entregamos, Pai, e abençoamos a vida do Ulisses, em nome de Jesus. Amém. Ulisses, olha aqui. Na Bíblia vai dizer que tem festa no céu quando uma alma se arrepende. E se tem festa no céu, nós aqui da Lagoinha, a gente também faz festa por você. Vamos lá, Next. Vamos fazer festa pelo Ulisses. Eu vou contar de 1 até 3. No 3, tu vai conhecer a sua nova família. Vamos lá?
2, 3. Seja bem-vindo! Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Vai viver a melhor semana da sua vida. Sábado que vem, estamos de volta aqui no Next. Traga mais um. Valeu, Deus abençoe.